Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje é sobre o Egito Antigo. Nós vamos falar de muita coisa bacana hoje, vamos falar de pirâmides, vamos falar de múmias, certo? Vamos falar de prosperidade em meio ao deserto, através de um grande rio. Então temos muita coisa a falar sobre essa civilização que nos legou, ou seja, nos deixou como legado, como herança, muita coisa bacana, muito conhecimento extraordinário, que vão desde a medicina até a astronomia. Então, vem comigo. Para falar do Egito, nós temos de falar do segundo maior rio do mundo, que é o Rio Nilo, certo? Ele é o rio que dá vida ao Egito. Tanto é que o pai da história, Heródoto, chegou a afirmar: o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente do Nilo. Ele quis dizer que sem o Nilo não teria existido o Egito. Então, falando do rio Nilo, ele se encontra no continente africano e foi o local de nascimento de muitas aldeias milhares de anos atrás. Como vocês podem ver nesse mapa, você tem o rio Nilo nascendo no sul do Nordeste africano, certo? Na parte sul, e indo para a parte norte, desembocar no mar Mediterrâneo, ok? E como esse rio, ele sai rasgando parte do deserto do Saara, né? As suas margens acabam sendo fertilizadas pelas águas após as cheias. Quando as cheias baixam, as margens do rio Nilo ficam fertilizadas. Por isso que você vê nesse mapa a representação, da vegetação em verde. E fora dessas margens você só tem deserto, muita areia, ok? As cheias do rio Nilo eram aproveitadas pelos egípcios em suas plantações que eles faziam às margens daquele rio. Então, os egípcios antigos, eles plantavam, aproveitando as águas do rio Nilo nas margens desse rio. Os egípcios perceberam que as enchentes do rio Nilo coincidiam com o reaparecimento da estrela Sírius. Então, toda vez que a estrela Sírius, uma grande estrela, começava a brilhar no céu, era sinal que ficava visível, no céu à noite lá do Egito, era sinal de que viriam as cheias. E eles comemoravam assim também o início do ano no calendário antigo deles. Isso marcava o início do ano no calendário egípcio, comemorado com uma grande festa. Ok? O calendário egípcio, ele era diferente do nosso, ele só tinha 13 estações, ok? A primeira estação, início do ano, a segunda estação e a terceira estação. Cada estação tendo 4 meses. Claro que não tinham os mesmos nomes que os nossos meses no nosso calendário. Eles tinham os nomes egípcios para cada mês, ok? Mas tinha 12 meses e é bem interessante. O ano começava em torno do mês de setembro, correspondente ao mês de setembro no nosso. Bom, falar também do rio Nilo é falar do trabalho às margens desse rio. Nós vamos falar agora sobre a terra e o trabalho como eram no Egito Antigo. Entre os meses de julho e setembro, as cheias inundavam as margens do rio Nilo, período em que os camponeses eram convocados pelo faraó para as obras públicas. Então, quando os camponeses não podiam trabalhar nas suas plantações em virtude das cheias do rio Nilo, eles eram convocados pelo faraó para a construção de templos, palácios e pirâmides e outras obras que o faraó ordenasse. Nesse desenho você vai ter um gráfico, esse gráfico aí, ele vai mostrar, esse desenho, essa ilustração, vai mostrar como aconteciam as enchentes do rio Nilo. Então, esse é o leito normal, a quantidade de água normal no rio, certo?
entre fevereiro e março, entre os meses de fevereiro e março. Então aqui você vai ter o rio no seu leito normal, as margens, as plantações, mais acima as aldeias. Entre os meses de julho e setembro, ou agosto e setembro, variava de ano para ano. Aqui está dizendo agosto e setembro, mas a gente viu que era entre julho e setembro, vai variar um pouco, né? Nós temos o que? Nós temos as inundações, período de inundação. Então, esse período de inundação era um período em que os camponeses não podiam trabalhar. Então eles eram convocados para realizar grandes obras pelo faraó. No mês de outubro, as águas baixavam e começava seu trabalho de semeadura com as margens fertilizadas. Pois bem, quando o rio ele inundava as margens, que não dava para plantar, e as águas baixavam, deixa como que um lodo. Vocês sabem disso, né? Quando as águas de um rio baixam, as margens onde passou a enchente vai ficar tipo um lodo. Aquele lodo chama-se de humus. Humus. H-U-M-U-S, certo? Com acento agudo no primeiro humus. Então o que acontece? O humus ele é tipo um fertilizante natural. Ele quer dizer que onde tem o humus pode-se plantar, pois a probabilidade de dar uma boa colheita é muito grande. Nessa imagem você vai ter várias atividades sendo feitas à margem do rio Nilo. Você vai ter desde pescadores, pessoas pegando água e colocando nos canais de irrigação, outros cavando o canal, ou crianças se banhando, pessoas pegando água para beber. Mais ainda acima, você vai ter pessoas colhendo trigo ou cevada, né? E transportando o carregamento. E mais à frente você vai ter mulheres batendo as cascas para tirar as cascas dos grãos. Então você tem essa cena aí riquíssima, né? Prestem atenção nessa plantinha que a gente vai falar dela já já. Então, eles cultivavam trigo, cevada, com a qual eles faziam cerveja. Foi um dos primeiros povos a aprender a fazer cerveja. Ervilha, lentilha, verduras, frutas, linho, que é um tipo de algodão, e outros produtos, além de criar animais, ou seja, além de praticar a pecuária. Eles também plantavam papiro. Lembra da plantinha que eu mostrei na imagem ainda agora? Não tem problema, vou mostrar para vocês mais à frente. O papiro é uma planta, certo? Que nasce à beira de lagos e rios, no caso ali, à beira do rio, com o qual eles faziam cestos, sandálias, velas para embarcações, um tipo de folha usada para escrita, né? Que ficava meio grosso, como que um cartão, mas era o papel da época. Aqui você tem o papiro, esse aqui, ó, essa plantação, ele é tipo um junco. Eles retiravam o papiro e faziam várias coisas, como foi falado para vocês, ó, desde barco, a vela para barco, até a folha tipo um papel. Então o que acontece? Como é que eles fabricavam o papel deles? É papel entre aspas, tá? Eles pegavam o tronco do junco, fatiavam-no, deixavam em tiras como macarrão. Então eles colocavam tiras na horizontal, na vertical, colocavam um pano por cima, martelavam, marretavam, né? E aí vinham com uma pedra para tipo lixar, tirar as pontas e unir ainda mais as camadas de tiras. E por fim, quando secava, estava pronto o papiro, tá? Então nesse papiro eles desenhavam, eles escreviam, ok? Por causa da inconstância do ciclo do rio, ou seja, ninguém sabia quando o rio, que dia exato as águas do rio Nilo subiriam, nem que dia exato as águas do rio baixariam, os egípcios construíam canais de irrigação, reservatórios de água, diques e armazenavam alimentos. Então, era um povo precavido, né, para não depender totalmente das cheias e, né, do rio Nilo. Eles faziam todo tipo de estratégia
para reter água e alimentos, né, guardar alimentos, para não ficar à mercê da natureza totalmente. Eles dependiam do Rio Nilo totalmente, dependiam, mas vai que desse um período de seca muito grande, eles não tivessem preparado nada. Então, para não serem pegos de surpresa, eles armazenavam água e alimentos com várias medidas. Como nasce o Egito faraônico? Faraônico vem de faraó. Faraó era como os egípcios antigos chamavam seu rei. Então, o início do povoamento do Egito Antigo começou no Vale do Rio Nilo, por volta de 6.000 anos atrás, 4.000 a.C. Logo no começo eram aldeias. Essas aldeias começaram a crescer e elas se juntaram, formando pequenas cidades que eles chamavam de nomos. Por volta de 3.300 a.C., esses nomos se uniram e originaram dois reinos. Lá na parte sul, o reino do Alto Egito, e na parte norte, o reino do Baixo Egito. Nesse mapa você vai ter a localização do Alto Egito, do Baixo Egito. Aí você pode perguntar, professor, e por que o alto está no baixo e o baixo está no alto? Porque aqui nós não estamos lidando com norte e sul, nós estamos lidando com altitude das terras, tá? A altura. Então aqui você tem, por que se chama Alto Egito? Porque essas terras aqui você tem a altura maior do que o Baixo Egito. Então o Alto Egito ficava mais alto e o Baixo Egito mais baixo, por isso, tá? Inclusive você vai ver, ó, aqui, ó, primeira catarata. Então se tem catarata é porque tem desnível de terras, ok? Então ficou bem claro, Alto Egito, Baixo Egito, é só lembrar, Alto Egito fica no sul, na parte de baixo, e o Baixo Egito fica no norte, na parte de cima, fica lá. Bom, é aí que surge um camarada chamado Menes. Ele governava o sul, ou seja, o Alto Egito, e ele conseguiu unificar os dois reinos, conseguiu vencer o reino do norte, né, o Baixo Egito, e juntou os dois reinos. Isso aconteceu por volta de 3.100 a.C. Por isso, Menes vai ser considerado o primeiro faraó. Os historiadores vão dividir a história do Egito Antigo em 3 períodos para ficar melhor de organizar essa história toda, tá? Bom, como vocês podem já ver aí na descrição de cada período, né, o período de início e de fim, não tem um período de continuidade. Por quê, professor? Porque entre um período e outro, os egípcios eles foram invadidos, tá, por povos estrangeiros ou foram dominados por esses povos. Então, quando eles retomavam, aí se iniciava um novo período, quando eles retomavam o poder. Falando do Antigo Império, ele tem início em 2.700 e termina em 2.181 a.C. Foi um período em que se construíram as grandes pirâmides de Gizeh, ou Gizé, como alguns chamam, aquelas lá bem grandes que tem, que a gente sempre vê nas fotografias, a pirâmides de Kelps, Khafre e Mycerinus, né? Pai, filho e neto. E também o centro político do Egito nessa época vai ficar no norte, na cidade de Mênfis. O Médio Império, veja, já tem uma diferença entre o primeiro, o Antigo e o Médio Império. O Médio Império começa em 240 e vai até 1782 a.C. A capital deixa de ser Mênfis, no norte, e passa para o sul, na cidade de Tebas. Também há o desenvolvimento da escrita hieroglífica, aqueles símbolos que nós vemos nos filmes sobre o Egito Antigo, né? Aqueles desenhos que parecem com a linguagem alienígena que a gente vê nos filmes de ficção. Na verdade, os filmes de ficção se espelhar, né, sobre alienígena, a linguagem deles se espelham muito nos hieróglifos egípcios. Bom, voltando aqui. E o Novo Império tem início em 1570 a.C.
e vai até 1069 a.C. É um período em que há uma extensão dos domínios. Os egípcios vão dominar a Palestina, Síria e a Ásia Menor. É um período em que eles vão reconquistar o poder egípcio, tá? Então, essas são as 3 divisões da história do Egito Antigo para ficar melhor de se estudar. O faraó e o seu povo. Lembre-se, faraó era o título do rei egípcio. O faraó era o rei e sumo sacerdote, ou seja, o maior dos sacerdotes do Egito Antigo. Também considerado um deus encarnado. Eles acreditavam que era um deus em forma de pessoa. E esse deus seria Horus. Ele era tido como guardião do Egito. Para os egípcios, enquanto o faraó estivesse sentado no trono, o cosmos, ou seja, o universo, estaria em equilíbrio. Então, se viesse um faraó a falecer, ou ele fosse tirado do trono, seria o fim do mundo, segundo a visão dos egípcios antigos. Essa imagem aí vai mostrar as coroas dos egípcios, certo? Dos reis antigos. O rei do Alto Egito tinha essa coroa branca e essa serpente. O rei do Baixo Egito tinha uma coroa vermelha com essa haste, né? E quando houve a unificação, aí as 2 coroas, né, representando os 2 reinos, foram juntadas, olha, vermelha com branco, a haste e 2 serpentes. Ô professor, por que serpente? Serpente quer dizer autoridade. Desculpa. Quer dizer que o rei tinha autoridade sobre o Egito. E 2 serpentes porque ele tinha autoridade sobre os 2 reinos, o Alto e Baixo Egito. E na 4ª imagem você vai ter, né, uma coroa de um rei para a guerra. Essa cena aí é do filme Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston, né, um ator norte-americano. E ele é da década de 50, esse filme. Vocês podem ver que o faraó, ele está representado, ó, com uma coroa aí unificada. O Baixo Egito, Alto Egito e 2 serpentes, pois a sua autoridade era sobre todo o Egito. Bom, o faraó passava por 2 rituais durante o seu governo. O primeiro era o de entronização. Era o momento em que ele era coroado faraó. Acreditava-se que ele estava incorporando o espírito do deus Horus. E quando ele passava muito tempo, depois dele ser rei, que ele já estava, né, governando 20, 30 anos no poder, então ele passava pelo festival, ele realizava o festival Heb-Sed. O festival Heb-Sed era um festival que representava a morte e renascimento do faraó. Como é que acontecia? O faraó, diante dos seus súditos, fazia algumas provas de resistência física, como correr e levantamento de alguns pesos, para mostrar que mesmo em avançada idade, ele ainda tinha condições de ser o faraó, ou seja, de ser o comandante máximo do Egito Antigo. Só que, como a gente sabe, o faraó não era um deus, né? Não era uma divindade, era uma pessoa que tinha grande poder de domínio sobre o Egito Antigo. Então, ele ia precisar de pessoas para auxiliar-lhe a administração, dentre elas os sacerdotes, ministros, funcionários e generais. Nós vamos falar dessas pessoas agora. O vizir. O vizir era como eles chamavam a espécie de governador, tá? Esse governador do Egito, inclusive dentro da Bíblia você vai ter a história de José, né? José do Egito, que foi vendido pelos irmãos como escravo e, enfim, foi parar no Egito, trabalhou como escravo na casa de um vizir, né? De um governador, Potifar. Aí depois foi acusado de assédio, foi parar na prisão, aí revelou os sonhos do faraó,
e deu dica de como o faraó contornar toda a situação que viria com aquele sonho profético, e em virtude disso ganhou o cargo de vizir do faraó, né? Esse é o que está na narrativa bíblica. Então era o governador, a pessoa abaixo do faraó, a que mais mandava no Egito, era o vizir. Ele presidia a justiça, ou seja, ele quem comandava os julgamentos. Ele presidia a polícia egípcia, ou seja, para prender as pessoas só se ele ordenasse. Resolvia os assuntos com outros reinos, né? E controlava os impostos. Em seguida você vai ter os sacerdotes. Eles administravam os templos e os serviços religiosos. Faziam serviço de adoração aos deuses, né? Tinham terras e trabalhadores nessas terras. Os escribas registravam impostos, faziam a contagem, ou seja, o censo da população, dos animais e das colheitas. Então, aqui você tem os 3 principais ajudantes do faraó. O seu administrador direto, aqueles que faziam os rituais aos deuses, né, cuidavam da parte religiosa. O professor, por que ele está tão próximo aqui? Porque no Egito antigo, nos povos antigos, era muito comum você ter o poder político junto do poder religioso. Eram amalgamados, eram unidos, tá? Não dá. Até porque o faraó era considerado o quê? Um deus. Portanto, tinha de ter sacerdotes em seu entorno. E os escribas, pela a importância deles registrarem tudo. A vida dos camponeses. Bom, vamos falar da maior parte da população egípcia. Eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários. Como vocês puderam ver, né, e o que eu falei lá no início da aula, as terras cultiváveis, as terras férteis, eram aquelas às margens do rio Nilo. Essas terras não eram muitas e não dava para todo mundo. A maioria dessas terras pertencia ao faraó, pertencia também aos sacerdotes, aos templos e aos altos funcionários. O faraó constantemente pagava alguns altos funcionários concedendo terras a eles. Então é por isso que altos funcionários tinham terras também. Mas uma informação curiosa, era muito raro, mas houve casos, foram encontrados registros disso, de posse de algumas terras férteis, né, não muitas terras, mas de algumas terras férteis por parte de camponeses, pessoas simples. Elas foram agraciadas, né, talvez com um pagamento de gratidão pelo faraó, enfim, mas era uma coisa raríssima. Aqui você vai ter mais uma cena que mostra o trabalho às margens do Rio Nilo. O Rio Nilo passando ali, ó, mais à frente, né, ao fundo aqui da imagem. E aqui a colheita de trigo ou de cevada. Então, colheita, preparação para o transporte e mais mulheres aqui tirando a casca do grão, né? Essa é uma imagem que você vai encontrar em paredes de templo, de pirâmides, né, de palácios. Então você vai ter aqui alguns camponeses recolhendo o trigo, né? Você pode ver que esse homem, ele aparece maior do que os outros, é porque era como os egípcios tentavam passar a ideia da perspectiva. Quanto maior a pessoa, certo? Mais próxima de quem estaria vendo a cena do que as outras. Então esse aqui estaria mais próximo, os outros mais distantes. Ou ainda você pode interpretar, pode ser que esse era o pai e aqui os filhos, né? Mais uma cena. Aqui você vai ter a questão da perspectiva, ó. Esse mais atrás, esses mais à frente, né? E aqui você tem 4 vacas emparelhadas. Mais uma cena de camponeses, desta feita um homem e uma mulher colhendo aí trigo ou cevada, provavelmente trigo, né? O homem com a ceifadeira e a mulher vindo em seguida recolhendo o que o homem ceifava. Então, durante o período de cheias, como já foi dito lá no comecinho, os camponeses trabalhavam em grandes obras públicas ordenadas pelo faraó. E essas obras públicas eram quais? Construção de pirâmides, palácios, né, templos e outras obras
que o faraó convocasse para eles realizarem. Os camponeses tinham de pagar impostos em forma de alimentos, né? Eles, além de trabalhar na terra, eles pagavam impostos em forma de alimentos aos donos da terra e ao faraó. Eram a dois que eles pagavam impostos. Por isso eles ficavam com poucos rendimentos, né? Então nunca enriqueciam, nunca acumulavam, na verdade. E o pior de tudo, quando eles não tinham todo o valor do imposto, eles eram chicoteados, eram castigados pelos cobradores de impostos. E diante de todo esse cenário dramático, eles ainda tinham de lutar contra insetos, ratos, pássaros e ladrões que ameaçavam as plantações. Imaginem só, né? E também eles eram convocados para servir ao exército em campanhas militares. Se houvesse guerra e o faraó precisasse de gente para lutar no Egito, então ele convocava até os camponeses. Diante desse quadro de vida dos camponeses, fica a pergunta: eram escravos ou livres? Outros trabalhadores. Então, lembre-se que nós já falamos do vizir, o grande, né, o governador. Abaixo do faraó, ele era a pessoa mais importante. Falamos dos sacerdotes, dos escribas e dos camponeses, mas havia outros. As cidades egípcias eram assim chamadas dependendo de a maioria dos trabalhadores nelas serem camponeses. Então, se tivesse mais camponeses numa cidade, ela não era reconhecida como cidade. Ela era só cidade se a maioria não fosse camponesa. Havia cidade de pirâmides, como Gizé, né? Então, a cidade marcada pela construção de grandes pirâmides para sepultar os faraós. Outras cidades eram residências da família real, como a cidade de Per-Ramsés, e outras cidades para receber navios, embarcações, cidades-porto. Havia também muitas profissões, além das quais a gente falou, como carregador de sandálias, passarinheiro, que era aquela pessoa que caçava passarinhos para as pessoas, né? Vendia. Joalheiros, sapateiros, oleiros, aqueles que fabricam objetos de barro, padeiros, artesãos, mercadores, construtores de barcos, ferreiros, militares, entre outros. Olha que interessante, homens e mulheres tinham posições mais ou menos iguais em termos de trabalho. Então, a divisão de trabalho não era aquela coisa de esse trabalho é de homem, esse é de mulher, não tinha tanto isso não. Então, muitos trabalhos eram compartilhados entre homens e mulheres no Egito Antigo. As mulheres, né, da elite egípcia tinham mais direito do que as mais pobres, elas tinham mais prestígio. Nessa cena você vai ter o faraó, né, e sua esposa, a rainha, sendo servidos no palácio por um copeiro. E essa é uma cena de um casamento, de uma união entre dois jovens, né? Casal jovem se casando. Você vai ter pastores, né, de cabras. E aqui essa cena que é bem pitoresca, bem interessante. As egípcias antigas, os egípcios de modo geral, eles eram muito vaidosos. Então você tem nessa cena as mulheres, né, retocando a maquiagem. E vou dar umas informações interessantes para vocês. Notaram que tanto os homens quanto as mulheres, né, nos desenhos, nos filmes retratando o Egito Antigo, você vai ter eles pintar os seus olhos, né, o entorno dos seus olhos pintado com um lápis preto. Pois bem, todos pintavam porque o lápis preto ele escurecia em torno do olho, protegendo da luminosidade solar, pois lembre-se que o Egito Antigo ficava no deserto do Saara, então muita incidência solar, muita incidência luminosa, então funcionava como que uns óculos escuros, entre aspas, tá? Óculos escuros para proteger a visão. Além disso, a mistura encontrada
em vestígios desse pó preto, revelou uma substância que impedia que bactérias, né, elas entrassem nos olhos. Então, o lápis em torno dos olhos tem a função da estética, tem a função da proteção ocular e até da luminosidade, né? Outra coisa também, como eles viviam numa região de muita incidência solar, eles se protegiam, né? Tinham como protetor solar banha de carneiro. E uma das primeiras, talvez a primeira greve registrada na história foi no Egito Antigo. Um grupo de trabalhadores de uma obra encomendada pelo faraó, eles não receberam a banha de carneiro para trabalhar. E como eles trabalhavam embaixo do sol quente, eles decidiram parar a obra até que recebessem o carregamento de banha de carneiro para continuar a obra, a trabalhar embaixo do sol quente. Então, essas informações aí eu li certa vez, né, de um site de notícias que trazia as informações de um estudioso do Egito Antigo. Achei bem interessante compartilhar com vocês. E olha que coisa bem interessante também. Tanto homem como mulher no Egito Antigo podiam adquirir bens. Eles podiam ter casa, podiam ter terra, tanto um quanto o outro. Não era só o homem, não. Eles se casavam em uma festa. Os homens se casavam entre 16 e 20 anos. As mulheres aos 14, geralmente. Havia a possibilidade de divórcio, tanto um quanto o outro pediu o divórcio. E se a mulher fosse maltratada, ela podia recorrer à justiça. Também interessante, como a mulher no Egito Antigo, ela tinha certa autonomia, né? A sociedade do Egito Antigo. Já que nós falamos de todos os componentes da sociedade do Egito Antigo, vamos a um resumo? Geralmente, quando se fala do Egito Antigo, da sociedade, a gente faz a chamada pirâmide social egípcia, tá? Onde quem está mais no topo tem mais poder, ou próximo dele, e quem está mais na base tem menos poder, menos visibilidade, menos importância. No topo você vai ter, claro, faraó, abaixo dele nobres e sacerdotes, seguidos dos soldados, seguidos dos escribas, em seguida os comerciantes, logo após os artesãos, seguidos dos camponeses e na base os escravos, prisioneiros de guerra, pessoas vendidas como tais, né, como escravos. Deuses da mitologia egípcia. Bom, sobre isso aqui você pode assistir ao filme mais recente lançado, não é lá essas coisas, mas é bem interessante para você saber em que deuses eles acreditavam, né? Como era a crença na religião egípcia antiga. Então você vai ter o filme Deuses do Egito, bem simples de encontrar. Então aqui de abertura você tem algumas divindades, mas a gente vai falar de algumas delas mais à frente. A religião no Egito Antigo. Bom, os egípcios antigos acreditavam em vários deuses, por isso eles eram politeístas. Havia divindades específicas em cada cidade e também divindades nacionais. Então, havia deuses que guardavam a cidade, mas havia deuses que eram considerados guardiões de todo o Egito Antigo. Os nomes dos faraós e de pessoas comuns estavam ligados aos deuses. Então, era comum você encontrar no nome de um faraó e de pessoas do Egito Antigo algum nome de um deus, né? Como Ramsés. Ramsés é a imagem de Ra. Ramsés quer dizer imagem de Ra, o nome de um faraó, tá? Os deuses egípcios tinham características e qualidades humanas, né? Parecido com os deuses mesopotâmicos, com os deuses gregos, enfim, os deuses dos povos antigos, além de aspectos físicos semelhantes a nós. Aqui você tem alguns deuses do panteão egípcio: Osíris, deus do mundo dos vivos; Ísis, sua esposa, deusa feiticeira; Horus, filho dos dois, deus do mundo dos vivos; Tote, deus da sabedoria e do conhecimento; Ra, deus do sol e da criação; Sete, deus das tempestades e do deserto e do caos; Amon, deus dos deuses, rei dos deuses, desculpa; Ptah, deus da criação, né? E
das artes da fertilidade. Ator ou Ator, deusa do céu. Sekhmet, deusa do fogo. Anubis, protetor dos mortos. E Maat, deusa da verdade. Algumas divindades. Ra ou Amon-Ra, deus do sol, deus da criação. Os egípcios antigos acreditavam que Ra, durante o dia, passava na sua embarcação, no seu barco mágico, acorrentado ao sol, puxando o sol do nascente ao poente. À noite, ele passava por debaixo da terra, combatendo um monstro do caos chamado Apófis. E se no dia seguinte Ra não aparecesse, né, com o sol, era sinal de que Apófis tinha vencido a guerra e seria o fim do mundo. Osíris, filho de Ra, certo? Deus do mundo dos mortos. Este daqui foi esquartejado pelo próprio irmão, chamado Sete, por inveja, e as partes do seu corpo foram espalhadas pelo Egito Antigo. Então sua esposa, Ísis, grande feiticeira, recolheu as partes do corpo de seu marido de Osíris e o trouxe de volta à vida, só que ele ficou sendo o deus do mundo dos mortos. Então seu filho, Horus, vingou seu pai e lutou contra Sete. Só que na luta ele perdeu um de seus olhos. É por isso que tem aquele famoso olho de Horus, né? Só um olho. E ele se tornou, dessa luta que ele venceu, o deus do mundo dos vivos, a figura a qual os faraós estavam ligados. Os faraós diziam ser a representação viva de Horus. Sete, que já foi falado, é o irmão de Osíris, deus do caos, do deserto e um deus invejoso. Anubis, condutor da alma dos mortos ao mundo dos mortos. Então, quando alguém morria, os egípcios antigos acreditavam que Anubis, esse deus com cabeça de chacal, ele recolhia a alma do morto até o mundo dos mortos. Ator, deusa da felicidade e da prosperidade. O mundo dos mortos e a escrita. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Para isso, preparavam os mortos para retomar sua caminhada. Então, os egípcios, eles tinham o conceito de que a nossa caminhada começava em vida, mas não parava com a morte. Por isso que era necessário que o corpo fosse preparado, fosse conservado para que essa caminhada continuasse mesmo no mundo dos mortos. E além disso, acreditava-se que o espírito fosse voltar ao mesmo corpo, por isso que era necessário conservá-lo. O corpo do morto, então, passava pelo ritual de mumificação e consistia em passo 1. Aqui nessa cena você tem alguns passos, mas não todos. Na próxima figura eu vou mostrar a vocês bem mais completa, certo? Aqui tem a preparação do corpo do morto. E aqui você tem um sacerdote com a máscara de Anubis, representando o guardião do mundo dos mortos. E esse escrito que ele está vendo aqui, esse pergaminho, ele está lendo como que a trajetória do morto no mundo dos mortos. Esse pergaminho chama-se de Livro do Mundo dos Mortos. Bom, vou mostrar a vocês o passo a passo. Passo 1. Os órgãos internos, como coração, pulmão, fígado, estômago, certo? Inclusive o cérebro, eram retirados. O cérebro era retirado com um ferro em brasa, introduzido pelas narinas. Por que a retirada desses órgãos? Porque eles são os que apodrecem primeiro. Esses órgãos, então, eram colocados em vasos, certo? Porque acreditava-se que quando o morto retornasse à vida, ele ia colocando esses órgãos de volta. É aquele conceito que é apresentado no primeiro filme da Múmia de 99, né, que é bem conhecido. Então vocês vão lembrar, quando a múmia ela é trazida de volta à vida, ela começa a perseguir cada um que tinha pego um vaso, e de um vai pegando os olhos, do outro a língua, né, e vai com isso se restaurando, se renovando. Segundo passo, o corpo era imergido, né,
numa solução de bicarbonato de sódio, tipo sal, para que o líquido do corpo fosse extraído para ajudar na conservação. Terceiro passo, o corpo era preenchido com resinas e óleos perfumados, né? Para preservação, para conservação e para perfumação. E no último passo, você tinha o corpo sendo enfaixado, que é aí que vai se tornar a múmia propriamente dita. E aqui você tem alguém representando Anubis, né, para dizer que a alma está sendo conduzida para o mundo dos mortos. E aqui está alguns vasos que guardavam alguns órgãos, certo? Cada vaso tinha a cabeça de um deus do Egito Antigo, protetor desses órgãos. Aqui você vai ter, por exemplo, o intestino guardado, o pulmão, o estômago e o fígado. E nessa imagem você vai ter uma múmia e ela está dentro de um caixão. Esse caixão eles chamavam de sarcófago. Ele tem um formato, os contornos do corpo da pessoa. E aqui você tem uma múmia fora do sarcófago, ok? E essa imagem aqui, essa fotografia mostra uma múmia sem as faixas, né? Sem quase todas as faixas. Olha só a preservação. Essa múmia aqui, gente, tem uns 2.000, talvez uns 3.000 anos de idade. E se não fosse o processo de mumificação, nem esse resto de pele tinha nela. Mas veja, graças ao processo de mumificação, ela teve seu corpo preservado dessa forma. A escrita egípcia teria surgido por volta de 1300 a.C. Logo no início, eles faziam símbolos chamados hieróglifos. Eram desenhos que representavam objetos. Os hieróglifos chegavam a ter mais de 2.000, chegou a ter, né, no Egito, mais de 2.000 símbolos, mais de 2.000 hieróglifos. Com o tempo, a escrita passou a ser ideográfica, que era sinais representando ideias, e também fonética, representando o som da fala. Então, logo no início, esses sinais, esses símbolos representavam objetos. Com o passar do tempo, passaram a representar ideias e sons da fala. É aí que ele desenvolve uma escrita um pouco mais simples, a escrita hierática, né? Ela era mais simples do que a hieroglífica e era utilizada nos registros do dia a dia. Vejam alguns símbolos hieráticos. E a escrita demótica, a terceira escrita egípcia, era a mais simples de toda, usada para fazer cartas, contas e registros. Você vai ver que a demótica, ela é mais simples, ela vai se parecer até com o nosso alfabeto, né? E aqui você vai ter um quadro que compara a evolução dos símbolos com o passar dos anos. Então você vai ter a escrita hieroglífica, logo no início, com o passar dos anos, a hierática, tá? Sua evolução, e a demótica. Você tem aqui só alguns exemplos. Os egípcios escreviam em paredes, madeira, papiro. Saber ler e escrever no Egito era algo promissor para a pessoa. Então, se você soubesse ler e escrever, você já tinha um emprego garantido, pelo menos como escriba, que era uma profissão de alto nível, como a gente viu anteriormente. E uma última informação. O Egito Antigo, ele ficou como um mistério por muito tempo, até por volta de 1800, certo? Na verdade, 1799, quando os soldados de Napoleão, né, encontraram uma pedra lá no Egito Antigo. Essa pedra ela foi chamada de Pedra de Roseta. O que tinha de especial nessa pedra? 3 textos em forma de, né, um mesmo texto, desculpa, em forma de três línguas, tá? A primeira língua era hieroglífica, a segunda língua a demótica e a terceira o grego. Então, como ninguém sabia ler
né? Tudo que estava lá escrito nas paredes das pirâmides, dos palácios, enfim, né? Era algo misterioso, ninguém sabia o que significava. Por isso que muito da história antiga do Egito não se sabia até então. Foi aí que um homem, né, chamado por sobrenome de Champollion, ele viu que ele imaginou que seria o mesmo texto, só que escrito em 3 línguas diferentes. Então ele começou da língua que ele conhecia, que era o grego. O grego era a língua que era falada até então era mais fácil de traduzir. Primeiro ele traduziu o grego. Então, quando ele traduziu o grego, ele foi para o demótico, que era mais simples, lembrem disso. E aí, quando ele traduziu o grego e o demótico, aí ele conseguiu traduzir os hieróglifos, né, por meio de comparação. Mas só que nesse período aí, ele levou de estudos 26 anos, quase 3 décadas, para conseguir decifrar, né, traduzir o que tinha na Pedra de Roseta. Então foi a partir dessa descoberta que se pôde saber o que tinha acontecido né, no Egito Antigo. Bom, pessoal, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, voltem, tá? Tirem a dúvida, pausem o vídeo. Estudar sempre é preciso. Um forte abraço e tchau, tchau.